leitura diária e comunhão com Deus. Se você está chegando aqui agora, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber sempre notificações de quando eu posto um vídeo novo. Então, bora começar mais uma leitura. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui nesse ambiente. Muito obrigado, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo. Deus, ensina-nos, Senhor, a mantermos, Senhor, o nosso propósito contigo, de lermos, de estarmos aqui, Senhor, e de termos um tempo contigo, Pai. Que seja lendo a Bíblia, que seja louvando o teu nome, que seja orando também. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para essa leitura de hoje. Abençoe esse ouvinte, a sua família. Guarde o Senhor Jesus do mal. Proteja o Senhor das distrações que esse mundo tem nos oferecido. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a nossa leitura de hoje é o nosso 116º dia. Vamos ler Juízes capítulo 6, versículo 1 ao 40. Servidão sob os midianitas, capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O anjo fala a Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me o sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos, asmos de uma efa de farinha. A carne pôs no açafate, e o caldo pôs numa panela. E trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe diz: Paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contenderei vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra eles, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Estudo de hoje, Juízes capítulo 6, versículo 13 e 14. Assim como Moisés, a resposta de Gideão ao chamado de Deus era cheia de dúvidas e desencorajamento. Ele viu tudo o que estava acontecendo à sua volta e perguntou-se: onde está Deus? Porém, suas próprias dúvidas cegaram-no para a presença de Deus. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, este apenas se referia a ele como Senhor, com letra minúscula, em Juízes capítulo 6, versículo 13. Após trocar algumas palavras, Gideão resistiu às instruções do anjo, mas mudou seu título para Senhor, com letra maiúscula, em Juízes capítulo 6, versículo 15. As dúvidas de Gideão eram fortes e ele ainda resistia, mas por fim não mais fora capaz de negar. Ah, Senhor Jeová! Respondeu ele com medo e tremor, em Juízes capítulo 6, versículo 22. Assim como Gideão, olhamos à nossa volta e perguntamos: onde está Deus? E também, como Gideão, costumamos duvidar de que o Deus invisível esteja presente na opressão e a injustiça, que são tão visíveis para nós. Infelizmente, como Gideão, também podemos resistir à presença de Deus bem na nossa frente, até mesmo quando Ele está nos chamando para agir. Podemos listar as nossas fraquezas e evitar o seguinte comando de Deus: vai nesta tua força. Deus está trabalhando no mundo por intermédio do seu povo. Ele usou Gideão para cumprir os seus propósitos para Israel.
Temos a oportunidade de responder ao chamado de Deus e de trazer a sua presença ao mundo, ao servir e amar ao próximo. Lucas, capítulo 22, versículo 54 ao capítulo 23, versículo 12. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Jesus perante Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto o chefe dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. E Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. E perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. E eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Estudo de hoje, Lucas capítulo 22, versículos 55 ao 62. O caráter de Pedro seria transformado nas próximas horas, não muito depois de prometer sofrer e morrer com Jesus. Ele negou ter quaisquer laço com ele. Lágrimas amargas de angústia logo surgiram, e ele fugiu na noite escura, a qual nunca conhecera, envergonhado de quem era. Apesar de tudo isso, Pedro estava tornando-se o tipo de pessoa que Cristo usaria para edificar a sua igreja. Por que Pedro teve que enfrentar tal agonia e remorso? Talvez ele precisasse ver a própria convicção e ambição dissolverem-se. Talvez ele tenha se comprometido com a sua ideia de Jesus, o Messias, e precisasse conhecer a verdadeira identidade de Jesus, o homem de dores. Seja qual for o caso, isso não permaneceria imutável. Às vezes, nós também devemos enfrentar noites profundas e preocupações obscuras para nos tornarmos
pessoas que Deus pode moldar e usar na sua obra. Talvez nosso orgulho e ideias estejam impedindo-nos de sermos úteis para Deus. Mas como Pedro, se falharmos com Cristo, devemos lembrar que Deus pode usar aqueles que reconhecem seus erros. Desta experiência, cresceu um caráter e sabedoria de Pedro, que o ajudariam mais tarde, quando Cristo confiou a ele a liderança da igreja. Orando salmos. Descanso na certeza de que o grande Deus e Criador do universo importa-se com o seu povo e fala àqueles cujo coração é manso. Salmo capítulo 95 ao capítulo 96, versículo 13. O salmista convida a louvar e celebrar o Senhor. Capítulo 95. Vinde, cantaremos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Capítulo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, e anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale, e ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Provérbios capítulo 14, versículos 5 e 6. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. E esta foi mais uma leitura do dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, independente da hora que você está escutando esse vídeo. Eu espero você aqui amanhã e lembre-se, bora semear boas sementes? Até amanhã, tchau!